Lição número 161. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Hoje, praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Aqui está a resposta para a tentação, que nunca falha em acolher com boas-vindas o Cristo, onde o medo e a raiva antes prevaleciam. Aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz por Deus. A completa abstração é a condição natural da mente, mas parte dela agora não é natural. Ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim pode inventar o mundo parcial que tu vês. O propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. Assim foi feita a especificidade. E agora é a especificidade que temos que usar na nossa prática. Nós a damos ao Espírito Santo para que ele possa empregá-la com um propósito que é diferente daquele que lhe demos. Contudo, ele não pode usar nada além do que fizemos para ensinar-nos de um ponto de vista diferente, para que possamos ver uma utilidade diferente em tudo. Um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Essas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? O que podem aparentar senão sons vazios, belos talvez, corretos em sentimento, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis? A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais aprender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Entretanto, corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo. O medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. O amor não precisa de símbolos, sendo verdadeiro. Mas o medo, sendo falso, se prende às especificidades. Os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo. Muitas vezes te foi exortado que olhasses além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. O corpo é alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. No entanto, o que mais, senão a mente, dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo senão aquilo que pensa no medo? O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado. Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e em última instância, morto.
Quando o ódio para sobre alguma coisa, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama que não há morte. O medo é insaciável, consumindo todas as coisas que os seus olhos contemplam, vendo-se em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e a destruir. Aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo, e ele atacará, porque o que contempla é o seu próprio medo fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar. Irado, ele urra e arranha o ar na frenética esperança de poder alcançar aquele que o fez e devorá-lo. É isso o que os olhos do corpo contemplam naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou perfeito. Essa é a sua realidade. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete em uma forma tão santa e tão bonita que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos seus pés. Entretanto, em vez disso, tomarás a sua mão, pois é como ele na vista que o vê assim. O ataque contra ele é teu inimigo, pois não perceberás que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso e ele a dará a ti. Não lhe peças que simbolize o teu medo. Pedirias que o amor destruísse a si mesmo? Ou queres que ele seja revelado a ti e te liberte? Hoje, praticamos de uma forma que já tentamos antes. A tua prontidão está mais perto agora e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Se estiveres comprometido em alcançá-la, terás sucesso hoje. E uma vez que tiveres tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verás cantar-te-á antigas melodias que lembrarás. Tu não foste esquecido no céu. Não queres lembrar-te dele? Escolhe um irmão, símbolo do resto, e pede-lhe a salvação. Primeiro, que o vejas com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já estás acostumado. Vê o seu rosto, suas mãos, seus pés, as suas roupas. Observa-o sorrir e vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então pensa nisto. O que está vendo agora te oculta à vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas e retirar a coroa de espinhos que colocaste sobre a tua cabeça, ensanguentada. Pede-lhe isto para que ele possa libertar-te. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. E aquele que convocaste responderá, pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora, aquele que viste apenas como carne e osso e reconhece que Cristo veio a ti. A ideia de hoje é o modo de escapares com segurança da raiva e do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente se fores tentado a atacar um irmão e a perceber nele o símbolo do teu medo. E o verás subitamente transformado de inimigo em salvador, do demônio em Cristo. Bom, vamos lá. Essa lição, ela é bem importante porque a compreensão dela muda tudo. Aqui no segundo parágrafo do texto, diz assim, ó: a completa abstração é a condição natural da mente, mas parte dela agora não é natural.
Ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, vê fragmentos do todo. Então, que parte da existência, que parte do todo da mente que está esquecida, que está iludida? Qual é a parte da mente que não está sendo o que não é natural, que não reconhece a totalidade, a unicidade, mas somente a separação, somente a especificidade? É a consciência, né? Que a gente fala aqui sempre. Então, a consciência é a parte da mente que está na mente, que está em Deus, que está na existência, mas está inconsciente disso, está inconsciente da realidade. E por quê? Porque ela se ligou ao pensamento de separação, porque ela se tornou consciente da ideia sem significado de separação. E identificada com o pensamento de separação, ela se percebe separada. Ela se sente fora de Deus, ela se sente fora da totalidade, fora da vida. E é por isso que ela sente medo, que ela experimenta o medo, porque a separação parece sim ser real para ela. E aí, para resolver esse medo, o que ela faz? Ela se fragmenta, ela faz autoconceitos, faz imagens, ela faz o mundo, ela faz o universo todo, esse mundo todo que você vê, né? Ela faz esse você no mundo, os personagens no mundo, os animais, as árvores, os montes, ela faz tudo isso. E tudo isso é uma fuga desse medo, porque ao invés de ela estar olhando para esse medo que ela está sentindo, que vem de uma ilusão, né? Ela fica agora distraída com os personagens, com o mundo, ela fica distraída com a Bruna e com a vida da Bruna. Ela fica agora distraída em ser uma outra coisa, em buscar outras coisas, em fazer muitas coisas. E envolvida com isso, com essa outra vida aí, ela está fugindo do medo, ela está se distraindo do medo. Parece que ela não vê mais o medo. Então ela faz o mundo para se distrair, para fugir da experiência de medo que ela mesma está fazendo. Só que é claro que ela não resolve o medo desse jeito, fugindo, né? Ela não resolve o medo fugindo, pelo contrário, ela dá mais realidade ao medo. O medo aumenta, parece ainda mais real e não sai de jeito nenhum e não acaba de jeito nenhum. O medo continua ali. Só que agora, como o foco da consciência está nas imagens, está no mundo, está em ser a Bruna, parece que é a Bruna que está sentindo medo. Parece que é a Bruna que tem medo de alguma coisa, de outra pessoa, de outras imagens, de situações, de coisas que acontecem e que é a própria consciência que fez. Tá entendendo? Esse medo da consciência que ela está experimentando está apenas sendo projetado nas imagens. É isso que está acontecendo. Isto é, esse medo está sendo jogado para o lado de fora. Você não tem aí medo de alguma coisa? De que algo aconteça com você, com o seu filho, com o seu marido ou lá no seu trabalho? Então, esse é o medo da consciência que está sendo projetado no mundo, que está sendo projetado nas imagens. Mas parece que é você, que é este personagem que está sentindo o medo. Parece que esse personagem é vítima do mundo, dos acontecimentos, das situações ou de outras pessoas. Só que você, que parece que é essa pessoa aí no mundo, ainda é a própria consciência que está fazendo um você só para fugir do medo. Mas como o medo está na consciência, está nela, o medo vai acompanhar, vai estar presente em todas as fugas, em todas as distrações. Percebe? A consciência não reconhece que o medo está nela,
que é ela que está acreditando em ilusões e por isso está sentindo medo. Ela não reconhece que está usando as imagens no mundo, que está usando a Bruna, esse personagem, esse você no mundo para manter o medo na consciência. E essa é a questão aqui. Você, como observador e tomador de decisão dessa consciência, precisa atentar a isso tudo, a todo esse mecanismo ilusório que não resolve nada, mas apenas mantém o medo, está mantendo, aumentando esse medo. Você precisa reconhecer que o medo está no senso de separação, que está na crença de que você se tornou separado de Deus, longe de Deus, fora da totalidade. E principalmente reconhecer que não há separação, que você existe em Deus, está em Deus, né? Isto é a consciência, está em Deus. Não se tornou esse corpo. Reconhecer que a fragmentação não foi possível. E aí, para reconhecer isso, ele traz o exercício de hoje, que é o quê? É pegar um irmão, né? Que é uma pessoa, uma situação, um assunto, um relacionamento, seja ele com o que for. Pode ser pessoa, dinheiro, comida, trabalho, com qualquer coisa. E ver, né, que você, consciência, está projetando nisso daí, nesse irmão, nessa situação, nesse relacionamento, o próprio medo. É reconhecer a projeção que está acontecendo nessa situação, que está vindo de você. Então você vai pegar qualquer coisa que te deixa incomodado, né, com uma aversão que te deixa aí intrigado e vai ver a projeção que está acontecendo nisso, que você está mantendo nessas imagens. Veja que você está usando isso, né? Essa situação, essa pessoa, esse assunto, qualquer coisa, né? Para manter esse medo, dizendo que agora o medo está no lado de fora e que você é uma vítima desse medo. Olhe para todas as situações mesmo. Seja honesto realmente e veja como que você tem mantido a projeção. Como você tem mantido o medo e a raiva usando as imagens, usando o mundo, usando o cenário todo. E aí, a partir dessa honestidade, sendo o observador isento, você vai começar a usar as imagens, as pessoas, a comida, o dinheiro, as situações, com um outro propósito, que é para relembrar que não há separação, que não há medo, que não há pecado. Você vai usar tudo o que você usava para projetar o medo e a raiva, agora para lembrar da sua impecabilidade, ou seja, que você é um com Deus, para reconhecer de fato a unicidade e a totalidade. Esse é o exercício que você tem que fazer não só hoje, mas sempre. É pegar o que você usava para o medo para usar agora em favor da verdade, para reconhecer a totalidade e a unidade com Deus. É isso o que quer dizer: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. É usar o irmão. E irmão não é só pessoa, é qualquer coisa. É a situação, é o dinheiro, é a comida, é qualquer coisa. Você vai usar isso para largar o medo que estava projetando nisso. Você vai usar isso para soltar tudo o que você pensa baseado no medo, para soltar o sistema de pensamento da separação, que é o próprio medo, e que está sendo projetado na imagem, nesse irmão, certo? Então, essa é a prática.